as nossas crenças limitantes em relação à prosperidade, à abundância, ela está relacionada ao nosso merecimento, à história de vida que nós tivemos, à história de vida dos nossos ancestrais. E aí, amores, como é que vocês estão? Vamos para a parte 3 da nossa conversinha sobre prosperidade e abundância. Eu sou a Araquili Cherubadzé e nesse perfil aqui você encontra conteúdos de cartomancia, espiritualidade, despertar espiritual, despertar a consciência, autoconhecimento, autorresponsabilidade todos os dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica por aqui. Bom, então, o que eu quero falar hoje são de algumas crenças limitantes, primeiramente, né? Então, a gente já sabe que as raízes estão nesses lugares, né? Na nossa história de vida, na nossa realidade social, nas nossas vidas passadas, nos karmas, nas cobranças kármicas, nas obsessões e na vida dos nossos ancestrais, na história de vida dos nossos ancestrais. Então, se você percebe que você está tendo ali dificuldades em aceitar o seu merecimento, em se reconhecer como uma pessoa ilimitada, como uma pessoa próspera, como uma pessoa abundante, como uma pessoa que merece ter mais e que pode ter mais, não só merecer, porque muitas pessoas acreditam que merecem e aí se matam de trabalhar, mas não confiam, não acreditam que podem fazer abundantemente o valor que querem, que precisam fazer e sempre se surpreender com isso, e ainda mais com aquilo que é o seu sonho, que é o valor da sua alma, que é o serviço que você veio trazer aqui para a Terra. Os nossos traumas, as nossas dores, que elas tanto podem estar conscientes, quando a gente sabe, tem consciência sobre elas, quanto elas podem estar inconscientes, na maioria das vezes as inconscientes vêm da forma que a gente foi tratada na infância, daquilo que estava disponível pra gente, daquilo que não estava disponível, do que as pessoas que estavam ao nosso redor diziam que a gente poderia conseguir, que a gente poderia ser, que a gente deveria conseguir, ou daquilo que sempre diziam, que poderiam dizer que não era para nós, que a gente não conseguiria, que não daria certo. Isso também muitas vezes relacionado à estrutura de vida dos nossos ancestrais, por isso que a gente abordou tanto sobre a colonização nos vídeos anteriores, na parte 1 e na parte 2, porque ela é um ponto-chave de reflexão sobre isso, tá? É um ponto-chave de reflexão, porque a colonização, o colonocapitalismo também, né, o capitalismo, ele introjeta na nossa mente, faz de todas as formas químicas, psicológicas, emocionais, materiais, de todas as formas para introjetar na nossa mente de que a gente não tem capacidade de se expandir de nenhuma forma, que a gente não tem capacidade de ser livre e que a gente não tem capacidade de se expandir. Então é a partir do momento que você vai criando consciência que isso é uma mentira, de que isso é algo criado, inventado por estruturas de poder que querem usurpar a sua vida, e você vai entendendo que o que a gente falou também, né, sobre a natureza ser próspera, a natureza ser abundante, sobre a natureza da nossa vida ser de prosperar, ser de florescer, ser de frutificar, e você também vai buscando entender como essas dores, como essas limitações se manifestam e se manifestaram na sua história de vida e na vida dos seus ancestrais, você já começa a curar daí. A partir do momento que você vai criando consciência, você já começa a curar, tá? Existe um discurso enorme sobre vibrar positivamente, sobre você se imaginar numa nova realidade e aí você alcançar essa realidade. Isso não é mentira, mas isso também não é tão simples assim quando você tem uma crença muito profunda, enraizada em você, no seu DNA, na sua psique. Quando você está em situação de vulnerabilidade, é difícil pensar positivamente, é difícil você vibrar de maneiras mais elevadas e você se sentir ilimitado e você se sentir milionário.
quando você está passando por uma necessidade, quando você está passando por uma vulnerabilidade social. Mas é aí que está o ponto da virada. Claro que não é só sobre pensar, não é só sobre vibrar. Mas o ponto da virada é quando você tem consciência de que você vive na situação X, que essa situação X, ela foi moldada por uma realidade social que você já nasceu nela, ela já te foi imposta, mas que você não precisa permanecer nela para o resto da sua vida, que você pode sim sair dela. Para uns pode parecer mais fácil, para outros pode parecer mais difícil, mas esse não é o momento de você se comparar. Esse é o momento de você se superar. Esse é o momento de você se firmar, sabendo que você tem sim uma missão e que parte dessa missão é ser feliz, é prosperar, é ter o teu bem viver, diferentemente do que a grande mídia, do que o capitalismo prega, porque se você faz seguir essas estruturas da Matrix, você não vai se libertar nunca. Então tá, você nasce numa realidade X e aí você entende que essa realidade X ela foi moldada por contexto Y e que esse contexto Y ele vem de outras realidades ali dos teus ancestrais. A gente carrega do DNA, a gente carrega no nosso corpo, na nossa emoção, na nossa mente, sentimentos, pensamentos, dores, padrões da ancestralidade que também foi negligenciada, que também foi negada, que também foi... Entende? Então, é exatamente aí que está a chave. É você começar a criar essa consciência, você começar a criar essa percepção, porque você já começa a curar daí. Então, é você ser mais forte. Você veio para curar. Você não veio para repetir padrões ancestrais. Você veio para curar, você veio para expandir. E a partir do momento que você cura e que você expande, você liberta o teu espírito, você liberta os teus ancestrais e você liberta também a tua descendência de passar pela mesma coisa que você passou ou que os teus ancestrais passaram. E ao mesmo tempo, você cria uma nova realidade. Você cria uma nova realidade para você, para a sua comunidade, para a sua família e para o mundo, para a humanidade de uma forma geral. Então, assim, eles não querem que você saiba, mas os teus sonhos de infância, aquilo que você pensava, quando eu crescer eu quero ser isso, ou então você que era uma criança artística, você que era uma criança engenhosa, você que era uma criança super matemática, você que era uma criança filosófica, você que era uma criança escritora, você que era uma criança dançarina, tudo isso está ancorado na tua missão de vida. É importante que você relembre dos sonhos da sua criança e que, ancorado a isso, você vá buscando. Olha, a internet hoje está cheia de estratégias de cura da criança interior, de estratégias de cura ancestral, de rezos, de orações, de rituais, de meditações, de cursos gratuitos, entende? Então, tá mais facilitada essa cura. Fora que você também pode, se for do teu interesse, se for do teu caminho, buscar centros espiritualistas, sempre sabendo que a tua individualidade e que a tua conexão com o teu espiritual, ela não precisa de interlocutor. Em alguns momentos, em algumas situações, você vai sentir ali a necessidade de ter essa ajuda, mas isso não significa que você não possa, porque você já é um ser mediúnico por sua natureza, tá? Batendo aqui 9 minutos, eu vou fazer a parte 4. Aliás, 10 minutos eu vou fazer a parte 4. Curte, comenta, compartilha e se inscreve para mais. Beijo!